A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, o cântico de Ana. Nós vimos que uma mulher que saiu da vergonha, ela estava exaltando o Deus que tirou a ela da vergonha. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, através dessa palavra, que Deus ele vai tirar você da vergonha. E você vai exaltar ao nome daquele que faz, ao nome daquele que transformará a sua vida. Ana já inicia o cântico dela dizendo que o coração dela se regozija no Senhor e que a força dela está exaltada no Senhor e que a boca dela se ri dos inimigos dela, porquanto ela se alegra na salvação de Deus para a vida dela. Você vai se alegrar, você vai se regozijar. Hoje a situação pode ser contrária para você. Quando olhamos para a situação de Ana, humanamente falando, não tinha como Ana sair da vergonha. E muitas vezes na nossa história, irmãos, nós olhamos humanamente falando e pensamos: Senhor, eu acho que a minha história está fadada ao fracasso, à vergonha, à humilhação. Por quê? Porque humanamente falando, é impossível que algumas causas sejam transformadas na minha história. Ana tinha uma esterilidade que ela mesma não poderia mudar. Ninguém poderia ajudar ela, porque a Bíblia faz questão de enfatizar que o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. E nós sabemos que o Deus que fecha a porta, só Ele mesmo pode abrir. Então Ana sabia que só Deus poderia mudar a história dela. E realmente foi Deus quem mudou a história de Ana. Eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus: quem vai mudar a sua história será o próprio Deus. Declare comigo: quem vai me tirar da vergonha e quem vai mudar a minha história será o próprio Deus. Quem vai me tirar da vergonha e vai mudar a minha história será o próprio Deus. Foi o próprio Deus, irmãos, que resolveu mudar a história desta mulher. E ela faz questão de enfatizar que não existe ninguém como o nosso Deus, que não há outro além dele, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ela exalta o Senhor, irmãos. Depois dela receber o milagre, ela não esqueceu de Deus, mas ela exalta este Deus. Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar a sua vida. Deus me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: tempos de vergonha, tempos de humilhação, tempos de esterilidade em áreas da sua vida estão caindo por terra. Mas o Senhor diz para você: faça como Ana.
Quando eu tirar você da humilhação, não esqueça de quem te tirou da humilhação, diz o Senhor. Porque quem vai tirar você da humilhação é o mesmo Deus que tirou a Ana. Declare comigo, é o meu Deus quem vai me tirar da humilhação e vai mudar a minha vida. Eu não vou esquecer disso. É o meu Deus quem vai me tirar da humilhação e mudar a minha vida. Eu não vou esquecer disso. Deus, irmãos, ele havia aqui pegado a história de Ana, tirado debaixo da humilhação, da dor, do sofrimento e tinha colocado Ana em cima. Deus, ele é o Deus que abate, mas também exalta. E aqui na história de Ana, ele resolveu exaltar a Ana. Hoje Deus diz para você, eu resolvi exaltar você. Eu resolvi honrar você. Eu resolvi abençoar você. Irmãos, isso é Bíblia. Nós servimos a um Deus que ele exalta quem ele quiser e ele abate a quem ele quiser. E ele escolheu a mãe de Samuel para exaltar esta mulher, para abençoar a ela, para um grande propósito. E ela compreendeu, quem fez tudo na minha vida foi o meu Deus. Diariamente nós precisamos compreender, irmãos, que é o nosso Deus que muda a nossa história, que é o Deus que muda a nossa vida, que é o nosso Deus que tira a gente da vergonha. Talvez você está olhando para os teus inimigos e achando que eles estão triunfando. Você está olhando para os perseguidores e você está pensando assim, meu Deus, parece que as coisas estão contrárias. Porque eu estou fazendo a tua vontade e pareço estar humilhada. Enquanto os meus perseguidores parecem que estão sendo abençoados. Quando você olha para a história de Ana, você observa isso de maneira muito clara. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha filhos. Penina era perseguidora. Então, por um tempo na história de Ana, Ana precisou conviver com este sentimento de que a inimiga dela estava triunfando. Por quê? Porque estava gerando, enquanto Ana não gerava. Mas Deus, irmãos, ele estava preparando Ana para algo maior. Deus, ele não estava deixando a inimiga de Ana triunfar. Ele só estava preparando ela, porque quando Deus quer, ele usa até mesmo situações contrárias que parecem que é para o nosso mal, para nos preparar para o propósito. Penina não sabia, mas ela estava preparando Ana para um grande propósito. Tem pessoas que lhe perseguem, que se levantam contra você, que elas não sabem, elas estão achando que estão lhe prejudicando, porque o pensamento de Penina era esse: eu estou prejudicando, eu estou realmente tirando a paz de Ana, eu estou deixando Ana atribulada, mas ela não sabia que ela estava ali cooperando para um propósito de Deus na vida de Ana. Então quem lhe persegue, que você olha e diz assim, meu Deus, parece que essa pessoa está abençoada e eu é que estou sendo amaldiçoada, passando por dores, por sofrimentos. Deus está dizendo para você hoje, isso aí, minha filha, é só momentâneo, porque você vai ver que a bênção está sobre você. Por um tempo na história de Ana, ela era tida como amaldiçoada. Porque as mulheres que não geravam naquela época, irmãos, era como se Deus realmente não tivesse favor com essas mulheres. Como se elas fossem realmente amaldiçoadas. Mas não era isso que estava acontecendo na história de Ana. Não era o que a sociedade pensava sobre Ana que Deus pensava sobre ela, não. Deus estava preparando ela para um grande propósito. E a própria Ana, ela diz aqui, ó, que Deus, ele muda no de repente a história do homem. Que Deus, ele tira a mulher da vergonha no de repente. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus vai tirar você da vergonha e será no de repente. Pessoas que hoje você olha e pensa que elas estão fortes, perseguidores que têm se levantado contra você, que parece que estão triunfando, daqui a pouco você vai ver Deus tirando as forças dele, as forças dela, e você sendo abençoada. E você sendo abençoado. Versículo 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Deus está quebrando o arco dos fortes. E ele está cingindo de força aqueles que estão enfraquecidos. Você entrou aqui enfraquecida. Você entrou aqui enfraquecido em algumas áreas, olhando para Penina, olhando para alguns inimigos seus e dizendo que eles estão fortes. E Deus está dizendo, eu quebro o arco dos fortes. E eu cinjo você com força. Ana começa a falar aqui do contraste do que aconteceu, da mudança que Deus ele fez. Versículo 5, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Olha que contraste. Quem antes tinha fartura, agora está precisando, está necessitando. Porque Deus, ele muda no de repente muita coisa, irmãos. É por isso que ninguém pode se gloriar, porque tudo pode mudar no de repente.
E Ana, ela está enfatizando isso. E ela diz mais: mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Ou seja, Deus, ele mudou. Ele pegou aqueles que eram fartos e ele permitiu que agora eles tivessem a necessidade de pão. E aqueles que tinham necessidade, Deus entregou fartura. Deus abençoou, Deus entregou o pão. Olha o contraste acontecendo. Deus diz para você: hoje é um tempo de contraste na sua vida. Os teus inimigos vão começar a ver que as forças deles estão sendo retiradas. E você está sendo abençoada. E você está sendo abençoado. Ana ainda relata mais aqui. Até estéril tem 7 filhos. Aqui não tinha filhos nenhum, irmãos. Aqui estava na vergonha, na esterilidade, que era tida como amaldiçoada. Agora tinha 7 filhos. E aqui tinha muitos filhos, perde o vigor. Aqui nós vemos que Deus, ele transforma a situação. Então não pense você que os seus inimigos, eles vão triunfar para sempre, que a vida deles vai ser abençoada, como você está pensando, e próspera. Porque não é uma fase. Por uma fase, por um tempo, Ana, ela achou que Penina era mais abençoada do que ela, porque ela via Penina gerando. O filho era bênção, ainda é até hoje. Mas naquela época as mulheres que tinham filhos eram vistas como agraciadas, como abençoadas. Então nós observamos que era muito doloroso para Ana ver ano após ano Penina gerando, tendo filhos, as crianças correndo pela casa. E Ana sem entender por que a madre dela estava fechada, por que ela não conseguia gerar. Mas Deus já havia preparado o dia, Deus já havia preparado a hora. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: já preparei tudo para o seu milagre acontecer. Já preparei tudo para a sua história mudar. Já preparei tudo para transformar a sua vida. Declare comigo: eu creio que o meu Deus já preparou tudo, ele vai transformar a minha vida. Eu creio que o meu Deus já preparou tudo e ele vai transformar a minha vida. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do de repente na história de pessoas que estão me ouvindo agora, como ele foi o Deus do de repente na história de Ana. No de repente, Ana foi abençoada. No de repente, Ana também viu inimigos perdendo vigor. E assim acontecerá na sua vida. Enquanto a bênção está chegando para a sua história, enquanto Deus está mudando a sua vida, você vai ver inimigos perdendo vigor. Você vai ver inimigos enfraquecendo. E você vai dizer verdadeiramente: o meu Deus é o Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Tudo parecia estar perdido na história de Ana, mas o que foi que Ana fez? Ela foi orar. Ela foi buscar ao nosso Deus. Ana não deixou a fé dela. Eu estou conversando com homens e mulheres que tudo parece estar perdido na sua vida. Mas você não deixou a sua fé. Parece que os inimigos estão triunfando, mas você não deixou a sua fé. E Deus está dizendo: eu vou honrar a sua fé e vou mudar tudo no de repente. Declare comigo: o meu Deus é o Deus que muda tudo e será no de repente. O meu Deus é o Deus que muda tudo e será no de repente. O de repente de Deus está chegando para homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Porque o nosso Deus, irmãos, ele sabe como trabalhar. O nosso Deus, ele sabe o momento certo de parar a Penina. O nosso Deus, ele sabe o momento certo de nos tirar da vergonha. Eu sei que quando estamos na vergonha, nós queremos sair dela, porque ninguém quer ficar na vergonha, não é verdade, irmãos? Ninguém quer ficar na esterilidade, na porta fechada, no sofrimento, na enfermidade. Ninguém quer. Só que Deus tem um tempo para que isso aconteça, para nos tirar das dores, dos sofrimentos, das angústias. Deus tem um tempo certo para mudar a nossa história. E Ele lhe trouxe aqui, através dessa palavra, para lhe dizer: eu tenho o tempo certo de trabalhar. Confie, descanse e aguarde. Porque eu sei o tempo certo de mudar a sua vida. Daqui a pouco você vai cantar como Ana. Ana, ela cantou, irmãos, porque ela viveu. Você vai falar do que você vai viver. Você vai falar não do testemunho de terceiros, não daquilo que você ouviu falar sobre alguém, mas você vai contar a sua própria história. Você vai dizer: o meu Deus enfraqueceu os meus inimigos diante dos meus olhos e ele me trouxe força. Quando eu pensei que tudo estava perdido, o meu Deus me visitou e transformou a minha história. Declare comigo: como Deus transformou a história de Ana e ela cantou, eu também vou cantar. Ele vai transformar a minha história. Como Deus transformou a história de Ana e ela cantou, eu também vou cantar.
E Ele vai transformar a minha história. Deus vai transformar a sua história. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ana enfatiza: o poder da vida e da morte está nas mãos dele. Ele é o Todo-Poderoso, então é ele quem dá a última palavra. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ou seja, Deus, ele abençoa, ele prospera, ele permite a pobreza na vida de quem ele quiser, porque ele é Deus. Ele é soberano e a soberania dele é infinita. Ele trabalha segundo a vontade dele. Ana deixa bem claro. Ele sabe como trabalhar segundo a vontade dele. Ele sabe como mudar, transformar a história do homem e da mulher. Versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Deus, ele tem todo o poder. Ana deixou bem claro aqui que Deus, ele faz como ele quiser. Ele abençoa quem ele quer, ele enriquece a quem ele quiser, ele exalta a quem ele quer, ele faz como ele quiser, ele dá vida, ele tira a vida. Porque todo o poder está nas mãos desse Deus. Ele diz para você hoje, como Ana cantou, você vai cantar. Porque eu, o Senhor, mudarei a sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que todo o poder está, meu Pai, nas tuas mãos. O Senhor é um Deus todo-poderoso que trabalha conforme a tua vontade para honrar, para abençoar, para prosperar, para abrir porta, para curar, para transformar a história dos teus filhos no de repente. Eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor transformou a história de Ana no de repente, o Senhor vai transformar também a história do teu filho, da tua filha, tirando a eles da vergonha, Senhor. Eu sei que tem vergonhas que parecem que é para a vida toda, mas é uma fase e vai passar. Como passou na história de Ana, Pai, a fase da vergonha, eu tenho certeza que a fase da vergonha, da humilhação está passando na vida dos teus filhos e está chegando o tempo do Senhor glorificar o teu nome de maneira especial na história deles, como o Senhor glorificou na história de Ana, Pai. O Senhor vai fazer o impossível acontecer e o teu nome, meu Senhor, será glorificado de maneira especial na história deles. Deus, eu creio no contraste. Eu creio, Pai, que aqueles que hoje estão sendo humilhados, daqui a pouco serão abençoados grandemente. E aqueles que estão se exaltando, daqui a pouco serão humilhados. Porque a tua palavra deixa bem claro que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. O Senhor exalta e o Senhor também abate. E o Senhor sabe como trabalhar. Eu creio, Pai, que inimigos dos teus filhos estão perdendo as forças, enquanto eles, os teus filhos, estão ganhando vigor, ânimo, coragem, milagres, força e vitória para contar e testemunhar para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe, o Senhor prospere, meu Deus amado, aqueles que estão aqui, Pai, ouvindo cada palavra diariamente, que o Senhor venha curar, Pai, a vida deles, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor possa abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você que Ele é o Deus que transforma a história do homem e da mulher. Ele pega aqueles que estão sendo humilhados. Ele pega aqueles que, humanamente falando, a causa parece que está perdida. E ele transforma. Ele faz vitórias, milagres, testemunhos acontecer na vida daqueles que confiam nele. Como Ana confiou e a história dela mudou, você também tem confiado. Tenha certeza de uma coisa: Deus, ele vai transformar a sua história como ele transformou a história de Ana. E você vai cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está prestes a mudar a sua vida. Ele vai tirar você da humilhação. Não esqueça que foi Deus quem transformou a sua história. Que Deus te abençoe.